tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos, né, ao nosso encontro de ciências e vamos para a nossa segunda videoaula desta semana, não é? Vamos continuar a falar sobre o calor, não é? Fazendo um reforço da nossa aula da semana passada, tá certo? Calor e mudança de estado físico, da página 200 até a página 204. Então, gente, nós falamos em calorias, né? Já falamos da transferência, não é? De calor, com a mudança do estado físico, já falamos da influência da temperatura, né? Agora falamos em calorias, calor específico e calor latente. Então vimos aí a unidade de medida de trabalho, que é a Joule, cujo símbolo é a letra J. Vimos outras medidas também. O Joule é também medida de energia, não é? Que é energia na forma de calor. A grandeza que corresponde à quantidade de energia necessária para levar a 1 grau Celsius a massa de 1 grama de substância é chamada de calor específico. Vamos lá. Olha aí, vimos que materiais diferentes têm diferentes temperaturas, né? Necessita de diferentes quantidades de calor, de joules, para poder se manter aquecido ou não. Então, cada um tem o seu. Vimos que quanto maior é a massa de uma substância, maior é a quantidade de energia necessária para provocar sua mudança de estado físico. A quantidade de energia necessária para fazer uma unidade de massa de substância mudar de estado é chamada de calor latente, que pode ser de fusão ou de vaporização. Imagina que você vai colocar uma panela cheia de água no fogo. E se for uma panela pequena com pouca, ou aliás, se for menos água, vai ser bem mais rápido do que se a panela estiver cheia, né, com muita água. Então, quanto maior a massa, maior a quantidade de energia necessária para provocar a mudança de estado físico. Continuando, o experimento de Joule, nós também vimos aí, o avanço da industrialização e a difusão do uso da máquina a vapor no século XIX impulsionaram as pesquisas sobre a natureza do calor. Até o século XVIII, os cientistas achavam que o calor era um fluido invisível, chamado calórico. Quanto maior a quantidade de calórico em um corpo, maior era a sua temperatura. Ao longo do século XIX, porém, vários experimentos demonstraram que o calor não é um fluido, mas a energia resultante do movimento das partículas. Um desses experimentos foi realizado pelo físico e industrial inglês James Prescott Joule. Ele fez com que esses pesos, ao descerem por uma corda, girassem uma roda com pás dentro da água. Assim, ele mostrou que a quantidade de calor produzido pelo atrito das pás com a água era proporcional à energia liberada pelas quedas dos pesos. Olha aí. Com o valor dos pesos, da altura da queda, da massa de água e da variação de sua temperatura, Joule estabeleceu a relação entre a energia mecânica e a energia térmica. Então, ele verificou que uma caloria, né, é igual a 4,18 joules. Então, olha aí o experimento de Joule. Ao caírem, os pesos fazem girar pás dentro de um recipiente com água, isolado termicamente. A água se aquece por causa do atrito com as pás. Certo? Olha o termômetro, né? Nós também falamos em calor e dilatação dos corpos. Para explicar, não é? Nós vimos os exemplos aí simples, né, do dia a dia. Você já tentou desatarrachar a tampa de metal de um frasco de vidro e não conseguiu? Então, quando isso ocorrer, experimente mergulhar a tampa do vidro em água morna por alguns minutos. Isso vai facilitar a abertura do frasco. Aí, por quê? Em contato com a água morna, a tampa metálica aquece e se dilata mais que o vidro. Então, dessa forma, fica mais fácil abrir o frasco, porque isso aumenta a folga entre a tampa e a rosca. Então, é como se ela aumentasse o tamanho, né? A tampa. Acontece aqui o mesmo fenômeno que explica a subida do álcool em um termômetro. O aumento da temperatura provoca o aumento das dimensões do corpo. Então, esse fenômeno é chamado de dilatação térmica e pode acontecer com sólidos, líquidos e gasosos. Olha aí o comportamento das partículas. A uma temperatura baixa, né, em um sólido, olha aí como elas estão, bem mais rígidas do que num corpo com um corpo sólido com a temperatura mais baixa, mais alta, aliás.
Cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. Então, o vidro comum, por exemplo, se dilata mais que certos vidros especiais, que podem ir ao forno quando submetido à mesma variação de temperatura. Dizemos então que o vidro comum tem um coeficiente de dilatação maior que os vidros especiais. Uma barra de vidro comum com 1 metro de comprimento se dilata cerca de 9 milímetros, 0,9 milímetros, quando a temperatura sobe 100 graus. Nos vidros especiais, esse aumento é de 0,3 milímetros. Então, isso explica, né, porque em pontes, viadutos ou trilhos de ferrovias, podemos encontrar um espaço livre entre as peças, que é justamente vai permitir essa dilatação, nesse aumento do tamanho, certo? Vamos lá. Nós vimos também aqui a pipoca, a ciência da pipoca. Por que a pipoca estoura? O milho usado para fazer pipoca é formado por várias substâncias, como amido, óleo e cerca de 14% de água. Quando a pipoca é aquecida acima de 100 graus Celsius, essa água se transforma em vapor. Só que enquanto a casca de outros tipos de milho e grãos que não estouram é porosa e deixa o vapor sair, a casca do milho de pipoca impede a saída do vapor. Com o aumento da temperatura, o vapor se dilata e isso leva ao aumento da pressão dentro do milho da pipoca, até que o grão arrebenta e a parte interna cheia de amido de cor branca aparece. Então ele explode, não é? Por conta dessa pressão, da dilatação da água. Agora falamos em dilatação dos gases. Olha aí o exemplo de baixo, uma bexiga que foi submetida a uma temperatura de vários graus Celsius negativos. Depois esse balão ficou à temperatura ambiente e o que aconteceu? Nem parece um balão, né? Vamos lá. Você já sabe que as partículas de um gás se movimentam o tempo todo, sem uma direção definida. Esse movimento faz com que um gás ocupe todo o volume do recipiente em que está contido. Então, as colisões ou choques das partículas com as paredes do recipiente são responsáveis pela pressão de gás. Olha aí. No balão de festa, em temperatura baixa, as partículas dos gases do ar movimentavam-se com menos energia. À medida que a temperatura aumentou, o que foi que aconteceu? Ele se expandiu. Então, com isso, exercem mais pressão sobre a parede interna do balão, que resulta no aumento do seu volume. Lembra lá do movimento das partículas? Né? No mais frio, ela fica, com menos calor, elas ficam mais próximas, mais juntas. Com o aumento da temperatura, aí elas se movem bem mais, certo? Então, gente, nós falamos, né, sobre o calor, sobre as mudanças de estado físico, sobre o calor e a dilatação dos corpos, né? Dilatação térmica, coeficiente de dilatação. Falamos sobre a pipoca aí, a dilatação dos gases. A atividade desta aula é bem simples. Então, vocês farão um resumo, falando um pouquinho sobre cada uma dessas situações, desse assunto, não é? Que nós falamos agora. Então, vocês vão resumir. Não precisa fazer nada muito grande, muito extenso, né? Vocês só vão falar um pouquinho o que seria, né, cada uma das coisas aí. Olha aí. Começando de calorias, calor específico, calor latente, né? Aliás, começando de calor e mudança de estado físico. Então, vocês seguem aí falando sobre tudo isso, de maneira resumida, e entrega ao seu professor, tá bom? Então, nós estamos encerrando nossa aula de reforço aqui desta semana. Na próxima semana a gente retorna, não é? Pode ser que seja só presencial ou não, depende daí da situação do nosso município. Mas, de qualquer forma, está concluída a nossa aula de reforço, tá bom? Então, tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus, bons estudos, tudo de bom para vocês, para seus familiares. Tchauzinho, até a próxima.